do Brasil, ex-presidente da Unafisco Sindical, o Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Federal, é coordenadora nacional da Auditoria Cidadã da Dívida, é membro da Comissão de Auditoria Integral da Dívida Pública do Equador, nomeada pelo presidente Rafael Correia, é assessora técnica, foi assessora técnica da CPI da Dívida Pública na Câmara dos Deputados e é membro do Comitê da Verdade sobre a Dívida Pública, instituído pelo Parlamento grego para realizar a auditoria da dívida grega, num período até 2015. Convidado também pelo presidente do Parlamento, a deputada Zoe. E várias iniciativas acadêmicas, inclusive tem um site da Auditoria da Dívida Pública, né? Que aí a gente pode... Auditoria Cidadã da Dívida Pública .org.br, que pode ser acessado por todos. Inclusive, todo o material que foi entregue pela nossa companheira Lúcia está disponível também no site, que eu comentei agora há pouco. E também avisar que nós estamos transmitindo ao vivo pelas redes sociais do Sintep. E aí os companheiros da comunicação podem jogar o link aí para os companheiros da direção, né, Ivan, os companheiros aqui, para eles socializarem o link para compartilhar essa palestra, né, que a gente às vezes faz uma palestra, às vezes pensa que tem pouca gente, mas o alcance das redes sociais, ele é bem grande. Exato. Né? Também registrar a presença do companheiro, acho que Henrique, que está aqui do Sintep também, né? E também registrar aqui também a presença do companheiro Paulinho, que é presidente da CUT Estadual de Pernambuco, que vai ficar com a gente até umas 11 horas, porque ele também tem outras atividades. Então, a gente vai passar para Maria Lúcia Fatorelli fazer a exposição e, como é de costume, depois a gente vai abrir para o plenário fazer as suas indagações, as suas complementações. Tá bom? Então, com vocês, Maria Lúcia Fatorelli. Bom dia, pessoal. Parabéns aí pela mobilização do Sintep, que são 48 horas, né? E é um prazer estar aqui com vocês. Se tem uma categoria que está sendo sacrificada com essa contra-reforma, é a categoria de professores e professoras, como vocês sabem. E é uma alegria estar aqui com a professora Juliana. Eu queria pedir até a Juliana para se levantar, para que todos a vejam, porque ela está assumindo aqui a coordenação do nosso núcleo. Viu? Nós vamos ter um núcleo da Auditoria Cidadã aqui no Recife, e Juliana, professora Juliana, aqui da Universidade Federal, está se dispondo a coordenar esse núcleo. Então, antes de mais nada, eu já convido todos vocês para participarem das atividades que ela vai convocar, para vocês se reunirem, para ajudarem a difundir as informações que a Auditoria Cidadã tem buscado decifrar, né? Porque esse esquema financeiro é muito bem escondido. Para quê? Para que quem paga a conta não veja como está sendo roubado. Porque se visse, ia faltar lugar nesse auditório aqui. Se está sobrando lugar, é porque as pessoas ainda não perceberam o quanto estão sendo roubadas. E como a gente poderia estar em outro patamar de atendimento aos direitos sociais no nosso país. Então, é dessa forma que eu quero contribuir para esse debate, ok? Vou falar de pé, porque acho que aí eu vejo todo mundo e vocês me veem melhor. Você pode ligar ali na tomada para mim, Deus? Deixa eu ficar no cantinho ali. Que aí eu fico... Aí aqui eu fico perto da tela, vocês não têm que ficar olhando para lá e para cá, né? Então eu vou falar dessa proposta de reforma da Previdência
que está agora em 2 PECs, né? Em 2 propostas de emendas à Constituição. A PEC 6, que já passou pela Câmara e agora está no Senado, na fase final já, e a PEC 133, que é a tal da PEC paralela. Já ouviram falar dela? Por que surgiu essa PEC paralela? Os senadores reconheceram que a PEC 6 tem uma série de problemas, tem uma série de erros, mas eles não querem enfrentar e corrigir esses erros na própria PEC 6. Por quê? Se eles modificarem, ela tem que voltar à Câmara, não é? E aí vai atrasar, a Câmara vai ter que de novo passar por várias comissões, etc. E o mercado financeiro não quer esperar, porque quem manda no Brasil é o mercado financeiro. O mercado financeiro não quer esperar. Então, o que eles estão fazendo? Nós sabemos que tem erro na PEC 6, mas a gente não vai mexer nela, não. A gente vai editar uma PEC paralela para corrigir algumas coisas que a gente está votando na 6 e sabe que é errado. Gente, nós vamos ficar parados diante disso? Não é possível, a sociedade brasileira está muito anestesiada. A Seguridade Social é o principal direito conquistado pela sociedade nesse país. Está na Constituição Federal. E é isso que está em risco. Essa proposta de emenda constitucional destrói a Seguridade Social. E em que cenário nós nos encontramos? Como é que uma proposta dessa chega e ainda a população aceita? Porque estamos num cenário de crise. Mas que crise é essa? Não é qualquer crise. É uma crise produzida pela política monetária do Banco Central. O Banco Central sequer obedece o que está na Constituição. O que está lá no artigo 192? Que já foi quase todo revogado. O que sobrou do artigo 192 é só o caput. O que está escrito lá? O sistema financeiro estruturado de forma a promover o desenvolvimento equilibrado do país e a servir os interesses da coletividade. Eu pergunto a vocês, está servindo aos interesses com esse juro altíssimo de mercado? Não. Está permitindo o desenvolvimento do país? Não. Juro de mercado alto está quebrando as empresas, gerando desemprego. Então, o funcionamento do Banco Central sequer obedece o que está na Constituição. E o que está na pauta lá também? Regime de urgência na Câmara. A independência do Banco Central, para ele ficar autônomo. Sabe o que significa isso? Ele vai ficar acima do legislativo, ele que vai produzir suas próprias regras, e vai ficar acima do executivo. O presidente da República não poderá nem demitir diretores do Banco Central. Aí é o seguinte, é Banco Central acima de tudo e de todos, tá? Que crise é essa? Como é que nós entramos nessa crise? Eu pergunto a vocês, nós tivemos aqui no Brasil quebra de bancos, que foi o que produziu a crise lá nos Estados Unidos? Todo mundo aqui lembra do Lehman Brothers que quebrou? E dos outros todos que iam quebrar lá nos Estados Unidos? O Banco Central americano injetou trilhões de dólares para salvar os bancos, lembram disso? Lembra, gente? Isso. Nós tivemos quebra de bancos aqui no Brasil? Não tivemos. Nós tivemos pestes que impedissem a nossa população de trabalhar? Nós tivemos quebra de safra que levasse a nossa população à fome, produzisse crise? Também não. Nós tivemos guerra? Graças a Deus também, bem que tentaram uma ali com a Venezuela, mas não pegou não, né? Nós não tivemos aqui no Brasil, pessoal, nenhum dos fatores que produzem crise no capitalismo. Por que o PIB caiu mais de 7% em 2015 e 2016?
Por que que as empresas começaram a quebrar em série? Esse ano, só de janeiro a agosto, em São Paulo, foram 2.700 pequenas e médias indústrias fechadas. Só esse ano. E quando a indústria quebra, ela quebra junto aquelas que fornecem insumos para ela, fornece aquelas que distribuem os seus produtos, não é assim? E nós estamos aí com desemprego recorde. O que produziu essa crise que quebrou as empresas, derrubou o PIB e produziu esse desemprego recorde? Se nós não tivemos aqui nenhum desses fatores. Olhem aqui esse gráfico oficial do Tesouro. Vocês estão vendo essa montanha azul aqui? Isso aqui corresponde a 1 trilhão de superávit primário. O que é superávit primário? Gastamos menos do que arrecadamos. Sobrou 1 trilhão ao longo de 20 anos. De repente, começamos a ter déficit primário. Olha aqui, virou do avesso. Sem que tivéssemos tido aqui nenhum dos fatores que produzem crise. Vínhamos tendo superávit na Seguridade Social. O que é isso? A arrecadação das contribuições vinha sendo mais do que suficiente para pagar todas as despesas, com previdência, assistência e saúde. Olha aqui, em 2012, 13, 14, sobraram cerca de 80 bilhões na Seguridade Social. De repente, o que aconteceu? As contribuições não passaram mais a ser suficientes. Por quê? Empresa quebrada recolhe contribuições? Desempregado recolhe para o INSS? Não. Olha aqui o resultado da crise. Vínhamos tendo aumento de arrecadação, de repente, despenca. O PIB vinha crescendo pouco, mas vinha crescendo em média 4% ao ano. De repente, 2015, 16, despenca 7%. Vocês sabem, no mundo, qual país teve queda do PIB assim, em cerca de 7%? A Síria. A Síria, que está lá, destroçada pela guerra. Gente, o Brasil, essa potência que é o Brasil, como é que explica essa queda de 7% do PIB? Está aqui, ó. A crise foi fabricada pela política monetária do Banco Central. De que forma? Em 2013, a taxa básica Selic estava em cerca de 7%. O Banco Central começou a subir essa taxa em todas as reuniões do Copom. Ela subiu para 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 25. Desde 2008, minha gente, o mundo inteiro está com taxa zero ou negativa. E o Brasil, o Banco Central do Brasil, elevou a taxa básica para 14,25. Junto com isso, o Banco Central foi aceitando o depósito de todo o dinheiro que os bancos não conseguiam emprestar. Por quê que o banco não conseguia emprestar? Porque com a taxa básica nesse patamar, a taxa de mercado foi para mais de 200% ao ano. Quem é que tem coragem de pegar empréstimo a 200% ao ano? Ninguém. Então, o Banco Central aceitou esse dinheiro que sobra no caixa dos bancos, que os bancos não conseguem emprestar. E ainda remunerou diariamente essa montanha que chegou a 1 trilhão lá no início de 2016, agora já está em 1,5 trilhão, tá? E o Banco Central remunerando diariamente. O que isso aqui provocou? Escassez de moeda no mercado, tá? E aumento da taxa de juros. Quer ver? Raciocinem comigo. O que vocês acham que aconteceria
se o Banco Central parasse de aceitar esse depósito, parasse de remunerar esse dinheiro que sobra no caixa dos bancos? O que vocês acham que aconteceria se o Banco Central falasse: bancos, fiquem aí com seu trilhão? Os bancos iam querer ficar com esse dinheiro guardado na gaveta? O que vocês acham? Não. O que os bancos iam querer fazer com esse dinheiro? Iam querer emprestar para ganhar alguma coisa. Mas para emprestar, o que eles teriam que fazer? Baixar o juro. Vocês viram que não precisa ser economista para entender de economia? Todo mundo entendeu isso? O que seria da nossa economia irrigada com R$1 trilhão a juro baixo? Acabou a crise, não ia ter crise não. A crise, gente, foi produzida por essa escassez de moeda aqui, vocês entenderam isso? Essa escassez de moeda elevou a taxa de juro, e principalmente indústria, não funciona sem capital. Indústria tem que ter galpão, tem que ter maquinário, tem que comprar matéria-prima, tem que contratar gente, tem que contratar tecnologia. Até que produz, distribui, vende e recebe, quem financia tudo isso? Indústria não existe sem crédito. E com essas duas medidas aqui, ó, juro escorchante e escassez de moeda, o que aconteceu com a indústria? Acabou, morreu, tá? Então, essa política monetária produziu a crise. O Banco Central ainda fez outras coisas com o tal do swap cambial. O dólar estava 1,50, o dólar chegou a 4. Toda essa diferença o Banco Central pagou para os bancos. Saiu até na Globo, olha aqui, o Banco Central tem prejuízo de 120 bi em um ano. A gente não faz muita ideia o que é 120 bilhões. Vocês sabem por quanto está para ser vendida a Eletrobras inteira? A maior empresa de energia do planeta? 12 bilhões. Em um ano, com a farra do swap, o Banco Central gastou 10 Eletrobras. Aí eu pergunto a vocês, o que adianta vender nossas empresas para pagar a dívida? Se dívida está sendo gerada por esses esquemas? Por isso é que a gente pede uma auditoria. Olha, em janeiro de 2016, portanto, antes do golpe, nós publicamos esse artigo. O Banco Central está suicidando o Brasil. Esse termo suicídio foi usado pelo Piketty. Vocês já ouviram falar do famoso economista Thomas Piketty? Ele disse que seria um suicídio, em tempos de crise, o Banco Central não injetar moeda na economia e não baixar juro. O que o nosso Banco Central fez? Além de não injetar moeda, enxugou 1 trilhão, subiu o juro para 14,25% ao ano, a taxa básica, e ainda gastou para remunerar esse trilhão. Nós denunciamos isso. Agora eu pergunto a vocês, nós, Auditoria Cidadã, um movimento social, com todas as dificuldades de acesso a dados, se nós já tínhamos visto isso aqui em janeiro de 2016, vocês acham que quem estava dirigindo a economia não tinha visto isso? Claro que tinha. Claro que tinha. Tá? Então essa crise foi produzida. Essa crise beneficiou os bancos, porque todas essas medidas que produziram a crise beneficiaram os bancos. Enquanto tivemos prejuízo brutal com o swap, quem ganhou do outro lado? Os bancos. Tá? Quem ganhou remuneração diária da sua sobra de caixa? Os bancos. Então, o país está em crise, está puxando aí a alta da pobreza na América Latina, está com recorde de desemprego, está com processo gravíssimo de desindustrialização.
Extrema pobreza, que já tinha desaparecido das estatísticas, volta com 13,2 milhões de pessoas. Isso está visível nas ruas de todas as cidades. Mas, como tem se comportado os bancos? Recorde de lucro a cada trimestre. Isso é um absurdo. Banco produz riqueza, gente? Não. O que explica esse lucro dos bancos quando toda a economia despenca e o próprio PIB do país despenca? Esses mecanismos, o que explica são os mecanismos que criam dívida, o estoque da dívida aumenta, mas o dinheiro vaza diretamente para o mercado financeiro, tá? A gente assume dívida, mas o dinheiro não chega para investimento, o dinheiro vaza diretamente para esses mecanismos, para remunerar banco, para swap, para juro, etc. Tá? Tá aí o lucro dos bancos. Então, em resumo, tem que entender a conjuntura para entender a reforma, tá? Em resumo, todo mundo compreendeu, todo mundo compreendeu como que a crise foi produzida por esses mecanismos de política monetária do Banco Central? Essa crise está justificando uma coleção de medidas que, de novo, beneficiam o sistema financeiro. Por exemplo, a emenda 95. Lembram dela? A famosa PEC do teto? Congelou tudo, todo o financiamento do Estado, todos os serviços prestados à população. O que ficou fora do teto? O gasto financeiro com a dívida pública. Todo mundo aqui sabia disso, que o gasto com a dívida ficou fora do teto? Quem não sabia, levanta a mão, só para eu ter uma ideia. Só isso aí já valeu a pena eu ter vindo aqui. Porque as pessoas não sabem o privilégio dos bancos. Olha isso. A emenda do teto amarrou o país. O que está por trás dessa emenda, gente, é fazer sobrar mais dinheiro ainda para o gasto financeiro, tá? Congelou tudo, gasto com saúde, com educação, com previdência, com a manutenção do Estado, até o Exército. Vocês viram a notícia que saiu esses dias, que alguns setores das Forças Armadas vai funcionar meio horário? Vocês viram isso? Olha a humilhação. Isso aí é o mercado falando para as Forças Armadas: ajoelhem, quem manda aqui sou eu. E eles ajoelham. Estão lá, funcionando meio horário, tá? Então, a crise tem justificado essas medidas. A emenda do teto, o aumento da DRU, na emenda 93, essa lei 159 que repassa a emenda do teto para estados e municípios, as reformas trabalhistas. Como é que o povo deixou passar essa reforma trabalhista que nos retrocede a antes de Getúlio Vargas? Como deixamos? Diante da conjuntura de crise, tem que gerar emprego, Então vamos abrir mão de direitos? Foi isso. Abrimos mão de direitos para conquistar emprego. E quantos empregos a reforma gerou? Zero, nenhum. A reforma tributária, a mesma ladainha, justificada pela crise. Que tipo de reforma? Não a que a gente defende, tributar rico. A reforma que está lá piora mais ainda a situação, principalmente dos estados e municípios. E a da Previdência, que eu vou falar nela daqui a pouco, que destrói a Seguridade Social. As privatizações, o Guedes quer privatizar tudo. A Eletrobras já está sendo privatizada, a Petrobras também, o Banco do Brasil também. Vocês já viram até programa de PDV do Banco do Brasil? Para o povo cair fora, preparação para a privatização. Qual que é a justificativa das privatizações? Pagar a dívida, tá? O esquema fraudulento da chamada
securitização de créditos públicos, que é a nova forma de gerar dívida, eu vou explicar depois, e autonomia do Banco Central, para o Banco Central ficar livre, leve e solto para continuar com essa política monetária suicida que só favorece o setor financeiro, tá? Então, a gente tem que entender esse tabuleiro aqui. Senão a gente fica achando, se tirar uma pessoa aqui, colocar outra ali, resolve. É fora Bolsonaro. Tá, eu também sou a favor de fora Bolsonaro, mas resolve? Não. Tá? A gente tem que enfrentar a pauta do sistema financeiro, porque senão vai colocar outro lá para continuar fazendo a mesma coisa, tá? O risco é esse, se a gente não entender essa conjuntura aqui. Bom, é nessa conjuntura de crise fabricada pela política monetária do Banco Central que o Bolsonaro quer fazer 7 reformas, e já está fazendo, né? A da Previdência, a tributária, privatizações, liberação comercial, redução de subsídios, autonomia do Banco Central e reforma administrativa. É um redesenho do Estado brasileiro, tá? Por que eu falo redesenho e não destruição? Porque o Estado brasileiro vai continuar existindo, mas para servir ao capital. Só, tá? Todo mundo escravizado, tá? É isso aí que está por trás. Bom, vamos entrar na reforma. Deixa eu pegar minha água. Passa o copo para cá. Passo. Obrigada. Você está com gelo dentro. Essa proposta que está na PEC 6, ela é recessiva, ela amarra mais ainda a economia do Brasil, porque ela provoca dano às pessoas, à economia do país e às finanças públicas. Quando o Paulo Guedes fala, vamos economizar 1 trilhão com a reforma, eu fico assustada, porque eu ainda vejo gente achando, nossa, que bom. Gente, quando ele fala que vai economizar 1 trilhão, ele está dizendo, 1 trilhão vai deixar de ser pago em aposentadorias, em pensões e benefícios. Isso é bom ou ruim? Isso é péssimo, tá? Então, 1 trilhão vai deixar de chegar na mão das pessoas. Esse trilhão que vai deixar de chegar na mão das pessoas, vai deixar de girar na economia. Por quê? Quem recebe pensão, quem recebe aposentadoria, quem recebe benefício da Seguridade Social, é especulador, minha gente? As pessoas que recebem isso, vão à feira, contratam uma faxineira, vão à farmácia, esse dinheiro gira. O feirante que recebe aquele dinheiro, ele contrata um ajudante, ele compra do agricultor, não é assim? O dinheiro gira na economia. 1 trilhão vai ser sugado da economia, vai deixar de girar, porque vai deixar de chegar na mão das pessoas, vai deixar de girar na economia. E quando o dinheiro gira na economia, o que ele gera? Arrecadação de tributos, porque a farmácia paga imposto, o supermercado paga imposto sobre consumo, as operações da economia geram tributo, tá? Então vai ser ruim também para as finanças públicas. E se voltar a tal da capitalização, aí que vai ser péssimo para as finanças públicas, porque só o aporte, que as pessoas vão ser obrigadas a migrar para essa capitalização, só o aporte está estimado, se custar aqui o que custou no Chile, nós estamos falando de uma conta de 10 trilhões. 10 trilhões. Só o aporte para tal da capitalização. Então, ao contrário do que o Paulo Guedes fala, que se não fizer essa reforma o Brasil quebra, se fizer essa reforma que ele quer com capitalização, aí é que quebra, tá? Vamos lá, as principais alterações. Primeiro, ela tira da Constituição
os direitos tanto do regime geral como do regime próprio. Isso aqui é gravíssimo. Por quê? Mesmo estando na Constituição, as empresas já descumprem, os próprios governos descumprem. Haja vista a quantidade de ação judicial que tem no Brasil reclamando direitos previdenciários, não é mesmo? Por que as pessoas entram na justiça? Porque gostam de pagar advogado? Não, entram na justiça por quê? Por causa do descumprimento, estando na Constituição. Imagina tirando da Constituição. E mais, ao tirar da Constituição, até por medida provisória pode modificar as regras. Esse é o risco, tá? No regime geral, o que é o regime geral de Previdência Social, RGPS? É o INSS, tá? É onde está a maioria das pessoas. O que mudou? Aposentadoria por idade e tempo de contribuição. Agora essas duas coisas estão combinadas. 65 anos para homens e 62 para mulheres, mínimo de 15 anos de contribuição para ambos, tá? 20 anos para homens que ainda não estão contribuindo. Isso aí vai mudar só lá na PEC paralela, se ela vier a ser votada. Deixa de existir aposentadoria só por tempo de contribuição. Isso aqui, gente, prejudica quem? Os mais pobres. Porque quem começa a trabalhar com 14 anos de idade é rico ou pobre? É o pobre. Aquele que abriu mão da sua juventude, que começou a trabalhar cedo, 14 anos, contribuiu 35 anos, ele está com 49 anos, ele vai poder aposentar? Ele vai ter que trabalhar, se for homem, até os 65 anos. O rico só começa a trabalhar depois da faculdade, depois do mestrado, às vezes até depois do doutorado, e olhe lá. O pobre não tem essa opção. Então, essa medida aqui, ó, que não pode mais aposentar só por tempo de contribuição, tem que ter idade também. É o pobre que vai pagar essa conta. É o pobre que vai ter que continuar trabalhando, contribuindo, e talvez nem viva até conseguir se aposentar. O governo faz muita propaganda em relação a essa redução de alíquota. Vocês devem ter visto a propaganda de umas domésticas com touquinha. Quem ganha menos, paga menos, né? Estamos felizes. Ele não é isso? Só que ele faz essa propaganda, 7,5% para quem ganha até um salário mínimo, só que ele não fala que essas pessoas vão ter que trabalhar até os 65, até os 62, ou seja, vão contribuir por muito mais tempo, e mais, acima de R$3.000 já está tendo aumento de alíquota, tá? Esse aumento pode chegar até 14%. Isso o governo não está falando. Então, as pessoas vão contribuir mais. Quem ganha R$3.000 é privilegiado? Espera aí, né? O cálculo do benefício passa a usar a média de 100% das contribuições, sem desprezar as 20 piores. O que vai fazer isso? Qual vai ser o reflexo disso? Vai cair a média, vai diminuir o benefício. Exige 40 anos de contribuição para receber 100% da média, não é integral, viu? Tem muita gente achando, se eu trabalhar 40 anos eu vou aposentar integral. Não vai não, vai trabalhar, vai aposentar com a média, tá? Vai entrar nessa média aqueles períodos em que a pessoa ganhou menos. Pensão por morte está caindo pela metade, mais 10% por dependente, inclusive o cônjuge, então pode ser 60%. Então, as pensionistas estão sendo fortemente prejudicadas. Acumulação de benefício, tem que escolher só um. Isso aqui é calote.
Um casal em que os dois trabalharam, os dois contribuíram para ter direito à pensão e aposentadoria. Agora, um dos dois falece, aquele que ficou vai ter que escolher e vai perder muito, tá? Aposentadoria por invalidez, 60% do benefício. Olha de onde está sendo tirado, gente. Quem já tem a desgraça de ficar aleijado, ainda vai ter uma aposentadoria de 60%. A não ser que a invalidez tenha ocorrido no próprio ambiente de trabalho. Como se as pessoas pudessem escolher onde vão sofrer o acidente, né? É um absurdo. Absurdo isso aqui. No regime próprio, que é de servidores, vocês aqui estão no regime próprio? Sim. Bom, a mesma coisa, 65 para homens, 62 para mulheres, só que no regime próprio é mínimo de 25 anos de contribuição. Alíquotas progressivas de 11% até 22%. Então vai ter aumento de alíquota e vai ter alíquota extraordinária. Qual é a justificativa da alíquota extraordinária? É o seguinte, está lá na PEC, os regimes próprios têm que ser autossuficientes. O que é isso? A arrecadação das contribuições tem que dar conta do pagamento dos benefícios. Então, se a alíquota aumentada não foi suficiente, vai ter alíquota extraordinária, vai cobrar mais para dar conta de pagar os benefícios. E se ainda não for suficiente? Está previsto lá na PEC extinção dos regimes próprios. Vocês viram isso? Extinção dos regimes próprios e vai empurrar todo mundo para o regime geral. E o futuro do regime geral é todo mundo ganhando um salário mínimo. Esse é o futuro, tá? É o que já está, inclusive, dito, tá? Por isso, gente, que a gente entende que a mobilização contra essa PEC teria que estar infinitamente maior do que a que está, tá? Está havendo uma certa anestesia. E por que essa anestesia? Por causa da propaganda massiva do governo relacionada ao déficit, o falso déficit, tá? Bom, também para servidores públicos, o cálculo é com base em 100% das contribuições, o que vai fazer cair a média, porque todo mundo começou ganhando menos, né? Essa PEC revoga todas as regras de transição vigentes, a da emenda 20, a da emenda 41 e da emenda 47, ou seja, insegurança jurídica total. Pensão por morte, 50% mais 10%, também acumulação de benefícios tem que escolher e vai perder. Invalidez, a mesma coisa, 60%, exceto se foi no local de trabalho. O FUNPRESP, aposentadoria complementar, passa a ser regida pelo setor privado. E como é que funciona isso aí? No setor privado, eles recebem as contribuições dos trabalhadores, aplicam em papéis financeiros, e o mercado financeiro no mundo todo está cheio de papel podre. Esse peso do papel podre vai arrebentar em cima da classe trabalhadora, nesses fundos de pensão. O abono de permanência, que é pago àqueles que já atingiram a possibilidade de aposentar e continuam trabalhando, deixa de ser um direito e passa a ser apenas uma possibilidade a depender do órgão, tá? Então vai ser um critério subjetivo, tá? Mais um direito que estamos perdendo. No caso de professores e professoras, aposentadoria por idade e tempo de contribuição, 60 anos para homens, 57 para mulheres e mínimo de 25 anos de contribuição. Para professores, eles colocaram uma transição para quem está perto de aposentar, uma idade mínima de 55 anos para homens, 52 para
mulheres, mais um pedágio de 100% sobre o tempo que falta. Então, quem está faltando 2 anos tem que trabalhar 4, tá? Alíquotas progressivas no regime próprio, de 11 até 22, e no regime geral, aí o resto aqui é igual, tá? Igual que eu já falei. Gente, quem é que está pagando a conta da reforma? Ó, eu estou vendo algumas pessoas anotando. Essa palestra já está no computador aqui do evento, já copiei para lá. E vai estar também na página da Auditoria Cidadã. Vocês podem copiar à vontade, usar à vontade. Nosso trabalho não tem direito autoral, viu? A Auditoria Cidadã trabalha para difundir mesmo as informações. Podem usar à vontade, tá? Está disponível. Essa tabela está na exposição de motivos da PEC 6, tá? Assinada pelo Paulo Guedes. Então, é um documento oficial. De onde que vai sair o trilhão que ele fala que ele quer economizar? Dá para vocês lerem aí? RGPS, que é o regime geral. Quem está no regime geral ganha no máximo 5.839, mas só 1% ganha 5.839. Mais de 90% ganha até 2 salários mínimos, tá? Mais de 90%, até 2 salários mínimos. Então, quanto vai sair do regime geral? 715 bilhões de reais. Olha só. E mais 182 bilhões vai sair do abono. Antes, quem ganha até 2 salários mínimos, uma vez por ano, recebe um abono de 1 salário mínimo. Com a reforma, não é quem ganha até 2 salários mínimos, quem ganha até 1.300 e poucos reais. Então, quem ganha entre 1.300 e pouco e 2 salários mínimos, perdeu o abono, tá? Isso vai dar uma economia aqui de 182, mais o BPC, somem comigo, 715 mais 182, quase 900 bilhões está saindo do regime geral, com o adiamento da aposentadoria, com o aumento de alíquota, com os cortes na aposentadoria por invalidez, com o corte na pensão por morte, tá? Com o corte no abono. Esses são privilegiados, gente? Não. Os mais pobres é que estão pagando a maior parte dessa reforma. Os outros 20%, aqui ó, 173 mais 27, mais 29, está saindo dos servidores públicos, tá? E para onde irá o trilhão? Eu posso pedir vocês para ler aqui enquanto eu bebo água? Leiam comigo. Precisamos Se vocês entrarem nesse link aqui, ó, vocês vão assistir o próprio Paulo Guedes declarando isso, tá? Então, minha gente, as propagandas falsas, humilhantes, que falam que a população está vivendo muito. Eu imagino as pessoas idosas assistindo aquela propaganda. A população está vivendo muito, tem um déficit, a pessoa começa a se sentir culpada, não é mesmo? Olha que violência. Gente, isso é violência contra o idoso, tá? E é mentira. Não tem nada a ver isso. De fato, a população, graças a Deus, está vivendo muito. Hoje é o dia do idoso, diga-se de passagem. Parabéns para nós, que eu também já sou idoso, também já passei de 60, tá? Parabéns para nós. Então, está confessado aqui, todo esse roubo
de dinheiro aqui, ó, dos benefícios que vão afetar principalmente os mais pobres, é para pagar o lançamento da capitalização. Porque o custo mesmo de transição vai dar mais de 10 trilhões se custar aqui o que custou no Chile, tá bom? Isso ficou claro, gente? Tá confessado, né? Na Câmara, a proposta passou com facilidade, regada a muita grana, saiu no jornal, liberação de emendas, 4 bilhões e 300 milhões, tá? Mais cargos e mais o que a gente nem ficou sabendo. No Senado, pressão de parlamentares por emendas adia a votação. Olha aqui por que não foi votado semana passada. Eles também querem. Qual vai ser o preço? A PEC paralela vem adoçar a pílula, principalmente para os militares e bombeiros dos estados, para a segurança pública. Ela traz integralidade para os policiais. Isso aqui é um calmante para as tropas. Só que eles estão correndo grande risco. Por quê? Não pode ter 2 emendas constitucionais na mesma legislatura. Tá? E essa PEC quer incluir estados e municípios para evitar o desgaste deles ano que vem, que é ano de eleições municipais, é ano de eleição local. Eles não querem correr o risco de aprovarem essa reforma nas assembleias legislativas locais. Então, a PEC paralela já está tratando de incluir para que ela seja válida de imediato para estados e municípios, tá? Bom, para ficar simpático para a população, essa PEC inclui um benefício para criança em situação de pobreza. Isso nem precisava estar aqui, gente. Já está escrito na Constituição que criança e adolescente é prioridade absoluta, tá? E mais uma série de coisas. O impacto, se aprovar a PEC 6 e a paralela, vai ser de 1 trilhão e 300 bilhões, segundo o governo. A questão é a seguinte: precisamos de 1 trilhão? Vamos cobrar impostos dos ricos? Não precisa destruir a Seguridade Social e tirar o pouco direito que o povo brasileiro tem. Só esses 2 projetos aqui, ó, PLP 9/2019, que quer cobrar imposto sobre grandes fortunas, impostos sobre grandes fortunas acima de 50 milhões de reais. Nós não estamos falando aqui de quem tem uma casa, um sítio, 2 carros, não. Nós estamos falando de fortuna acima de 50 milhões. Arrecadaria praticamente 40 bi por ano. E isenção de lucro, acabar com a isenção de lucro e dividendo. Só o Brasil e a Estônia dão essa isenção, gente, é um escândalo. Arrecadaria 85 bi por ano. Em 10 anos, só esses 2 projetos dá 1 trilhão 250 bilhões, tá? Precisamos de 1 trilhão em 10 anos? Vamos parar de remunerar a sobra de caixa dos bancos. Aquela operação que eu expliquei no início, que inclusive gera escassez de moeda e está prejudicando toda a economia, custou 1 trilhão de reais nos últimos 10 anos. É só parar com isso que nós vamos ter o trilhão que o Guedes quer. Aqui está toda aquela explicação que eu fiz sobre a remuneração da sobra de caixa dos bancos, tá? Precisamos de 1 trilhão? Vamos auditar a dívida pública. Vocês receberam o folheto aí. Só no ano passado, quanto foi para o gasto com a dívida? Mais de 1 trilhão em 1 ano. E que dívida é essa? Até o TCU falou que não tem servido para investimento, tá? Precisamos de 1 trilhão?
já temos mais de 4 trilhões em caixa. Temos mais de 1 trilhão no Tesouro Nacional, na gaveta, gente. Temos mais de 1 trilhão no Banco Central, remunerando a sobra de caixa dos bancos. Temos mais de 1,5 trilhão em reservas. Isso aqui é dinheiro na gaveta. Só pode ser gasto com a chamada dívida pública. E o Brasil amarrado. O povo sem emprego porque não tem investimento. E a gente com mais de 4 trilhões na gaveta. Vocês sabiam desses 4 trilhões? Quem sabia? Levanta a mão. Olha, só um ou outro sabia. Arnaldo. E quem sabia ficou sabendo por onde? Pela Auditoria Cidadã. Isso aqui, gente, não sai nos jornais. Por quê? Qual é a notícia que sai no jornal todo dia? O déficit. Por quê? O discurso do déficit encurrala. Diante do déficit, fazer o quê? Por isso é que tem até servidores públicos falando, não, gente, não tem jeito, tem que fazer reforma. Por causa desse massacre da propaganda em relação ao déficit. Mas é mentira. Nós temos mais de 4 trilhões em caixa. E a Seguridade Social sempre foi superavitária. O que está por trás dessa reforma? Abrir espaço para esse esquema fraudulento da securitização de crédito. Está na pauta de votação para ser votada lá na Câmara dos Deputados. Esse esquema, gente, é a nova forma de criar dívida pública. Ilegal, disfarçada, tá? Que é paga por fora. Como é que essa dívida é paga por fora? Todos os contribuintes pagam tributo aonde? Aonde? Nos bancos. E os bancos têm que levar o dinheiro para os cofres públicos no dia seguinte, não é assim? Esse esquema cria um ralo no meio do caminho. Todas as pessoas e empresas vão continuar pagando tributo nos bancos, só que o dinheiro não vai chegar no cofre público. Desse ralo que esse esquema cria, o dinheiro já vai ser desviado no meio do caminho e nem vai alcançar o cofre público. Olha que grave isso aqui, minha gente. Para esconder esse roubo aqui, ó, do recurso público, criaram uma engenharia financeira super complicada. Se vocês entrarem no site lá da Câmara e lerem o texto desse projeto de lei que está lá para ser votado, vocês receberam esse folheto aí, do PLP, aqui está separado, legal. Se vocês entrarem lá na Câmara e lerem o texto desse projeto de lei 459, vocês vão ver, não dá para entender nada. É tudo cifrado de propósito. Porque se tivesse escrito claramente que esse projeto autoriza a geração ilegal de dívida pública, que esse projeto autoriza a criação de uma nova empresa estatal, olha só, estamos privatizando Petrobras, Eletrobras, Banco do Brasil, mas estamos criando uma nova estatal para operar esse esquema. Se o projeto dissesse claramente que ele vai autorizar esse desvio de arrecadação tributária, vocês acham que ele seria aprovado? Dificilmente. Então está tudo cifrado, tá? Hoje, se vocês entrarem na página do Facebook da Auditoria Cidadã, vocês vão ver vários posts lá sobre isso. Quem aqui já curtiu a página da auditoria no Facebook? Ó, poucos. Eu faço um apelo aqui para todo mundo curtir. Já pode entrar aí agora, curtir e começar a compartilhar, tá? Curtam Auditoria Cidadã da Dívida, compartilhem, porque a nossa única chance de barrar isso é criar uma grande mobilização social consciente. E essas informações, gente, infelizmente,
Só a Auditoria Cidadã tem difundido. Quem fala no déficit aí para encurralar a população, nunca leu o artigo 195 da Constituição. O artigo 195 fala das contribuições sociais, que têm sido mais do que suficientes para pagar todas as despesas como previdência, assistência e saúde. E o que mais que fala lá no 195? Fala que os orçamentos fiscais também vão contribuir para a Seguridade Social, vão financiar a Seguridade Social. Então, se em algum momento as contribuições não foram suficientes, é normal que o orçamento fiscal contribua. Até porque, nos anos em que sobraram recursos, para onde foram esses recursos? Foram para o orçamento fiscal. Então, no momento em que a contribuição não foi suficiente, é normal que o orçamento fiscal contribua. O déficit, gente, não está na Previdência. O déficit está no Banco Central. Vamos repetir isso? O déficit está no Banco Central e não na Seguridade Social, tá? Isso aí vocês têm que decorar igual um mantra e sair falando, tá? Olha, de 95 a 2015, nós produzimos 1 trilhão de superávit primário, como eu mostrei lá naquele gráfico no início. Sobrou 1 trilhão de reais. Nesse mesmo período, a dívida interna saltou de 86 bi, era 86 bi em 95. Chegou a 4 trilhões em 2015. Ora, se estava sobrando dinheiro, se a gente estava arrecadando mais do que gastamos, a dívida cresceu foi por conta do gasto? Do gasto com previdência, como diz o Paulo Guedes, com educação, com saúde, etc.? Não. A dívida tem se multiplicado por conta dos mecanismos que criam dívida para remunerar a sobra de caixa dos bancos, para cobrir prejuízo de swap, para pagar juros sobre juro, etc. Até o TCU afirmou que a dívida não serviu para investimentos no Brasil. TCU afirmou isso aqui numa audiência pública no Senado, tá? Então, lá na exposição de motivos da PEC, o Paulo Guedes fala que tem que fazer reforma, senão a dívida vai explodir. O que tem feito a dívida explodir não é a Previdência, tá? Olha aqui os gastos. Essa reta aqui, ó, uma rampinha suave, é o gasto com servidores públicos. Não é aqui que está o problema. Gasto com servidor nunca passou de 300 bi. Aqui é o gasto com a Previdência. Está uma rampa mais íngreme, por quê? Porque muita gente correu para aposentar, fugindo dos danos da reforma. Agora, qual é o maior gasto? Que há anos aqui já ultrapassa a casa do trilhão e que está dando pulo, está precisando de uma disciplina aqui. É o gasto com a dívida, é aqui que está o problema. O gráfico mostra claramente onde está o problema. O maior gasto, maior de todos e irregular, né? O governo tem se fundamentado em argumentos falsos. Não dá para ficar explicando tudo aqui, porque senão fica todo mundo muito cansado. 20 minutos, dá para terminar? Dá. Então eu deixo os links, tá? Não é a Previdência que tem feito a dívida crescer, mas sim a política monetária do Banco Central, que além de explodir a dívida, produziu a crise, está aqui o link. O déficit é fake, é falso. Privilegiados no Brasil são os bancos e os banqueiros, tá? E grandes empresários isentos de imposto de renda. Estudos demonstram erro dos cálculos do governo porque subestimam a população de jovens e adultos.
desvios históricos dos recursos da Previdência não são considerados pelo governo. O governo fala, tem que fazer cálculo atuarial. Ele quer fazer hoje o cálculo, o que arrecada hoje e o que gasta hoje. E o que a gente pagou no passado? Ele fala dos aposentados como um peso, como se os aposentados nunca tivessem contribuído e aquela contribuição não tivesse sido usada pelo governo para outros fins, tá? O governo não formou reservas, o governo renuncia à arrecadação através das desonerações, o governo não cobra devidamente os créditos e a legislação ainda libera, não pune os sonegadores. Aí quer colocar a culpa e a conta nas costas do trabalhador. Essa reforma, gente, vem da cúpula do mercado financeiro. Vocês já ouviram falar do BIS? Quem aqui já ouviu falar do BIS? Levanta a mão. Ó, não chocolate não. É o BIS, é o Banco Central dos Bancos Centrais. O BIS é que manda no mundo, minha gente. O BIS está mandando em todos vocês. O BIS é o nosso inimigo e a gente nem conhece o inimigo, tá? O BIS é uma instituição privada, de lá que emanam as ordens para os bancos centrais operarem. São 132 bancos centrais subordinados, inclusive o Banco Central do Brasil, que opera de costas para o Brasil e favorecendo os bancos nacionais e internacionais, tá? Então, é de lá que vem a ordem para esse tipo de reforma. Por isso que vários países estão fazendo reformas semelhantes. E o governo ainda usa isso como argumento. Ah, os outros países estão fazendo, a gente também tem que fazer. Claro, vários países se ajoelham para o BIS, uma organização privada. E qual país do mundo pode falar com o BIS? Aqui você não vai mandar, não. Vocês sabem qual país pode fazer isso? O Brasil. Brasil. Porque o Brasil é autossuficiente em tudo. Tudo. Aqui nós temos alimento, nós temos todas as matrizes energéticas, nós temos todos os minérios, nós temos água, nós temos terra, nós temos clima favorável, temos petróleo, nióbio, temos gente saudável, maravilhosa. O povo brasileiro é maravilhoso. Essa história de povinho é para nos humilhar, tá? Não entrem nessa, não. Então, gente, o Brasil é o único país do planeta que pode virar esse jogo. Mas o nosso povo tem o quê? Tem que conhecer. Se a gente nem conhece quem manda no mundo, quem manda na gente, como é que a gente pode organizar? Vocês já leram aquele livro A Arte da Guerra? Como é que é Lao Tzu. Oi? Sun Tzu. Lao Tse é outra coisa. Sun Tzu, A Arte da Guerra. Qual que é o primeiro mandamento lá? Qual que é a primeira coisa que você tem que saber quando vai para uma luta? Identificar o inimigo. Você tem que identificar o inimigo. Então hoje, muita gente está achando que o inimigo é o Bolsonaro. O Bolsonaro é um empregado do inimigo. O inimigo é esse aqui, ó. O inimigo é o BIS. Se a gente direcionar toda a nossa luta para o inimigo errado, o que acontece? O inimigo continua lá, como tem continuado desde sempre, não importa o governo, quem manda é o mercado financeiro, tá?
Bom, a PEC tem diversas inconstitucionalidades, tá? A maior infâmia é o seguinte: enquanto 1 trilhão é retirado da classe trabalhadora, 1 trilhão já foi para remunerar a sobra de caixa dos bancos e continua sendo, tá? A reforma que a gente precisa é uma que reduza as desigualdades sociais. É uma vergonha o Brasil, 9ª maior economia mundial, rico em todos os aspectos, ter a pior distribuição de renda do mundo e ser o 79º no ranking dos direitos humanos. O penúltimo no ranking da educação, segundo 40 países analisados. Isso daqui não é à toa, não, ó. É porque educação é que emancipa. Vocês sabem disso melhor do que eu, né? Será que o atual Congresso vai entrar para a história como aquele que destruiu o maior direito do povo brasileiro? Parece que sim, né? Temos alternativas. Parar de aumentar a dívida pública de forma inconstitucional para pagar juro. Rever a política monetária que fabricou a crise, derrubou o PIB e reduziu a arrecadação. Tributar ricos, lucros e grandes fortunas. Auditoria da dívida com participação social. Para enfrentar isso, temos que ter estratégia de ação. Primeiro, conhecer a realidade, senão a gente vai passar batido. Criar uma grande mobilização social consciente e partir para ações concretas. Hoje, especialmente, é dia de pressionar políticos. A PEC 6 está para ser votada no Senado, e o projeto de securitização, PLP 459, está para ser votado na Câmara. Na página da auditoria, vocês vão acessar lá, vocês vão ter modelo de carta, denúncia, uma série de coisas que vocês podem... Esse folheto aqui está lá na nossa página, ó. Esse aqui, senador, de que lado Vossa Excelência está? Vocês podem mandar para as páginas, para os e-mails dos senadores, tá? E formar núcleos nos estados, realizar eventos, estudos, panfletagens, denúncia desse esquema de securitização que está aqui no Recife, viu? Aqui no Recife já foi criada uma estatal, Réquida. Vocês já ouviram falar da Réquida SA? Ela está aqui para operar, está só esperando esse projeto aqui ser aprovado para desviar os impostos que vocês pagam, tá? Então, mais uma vez eu quero apresentar a professora Juliana, porque algumas pessoas chegaram depois. Juliana, daqui da Universidade Federal, que vai... Levanta aí, Juliana. Que está se dispondo a coordenar o núcleo. Onde os núcleos têm funcionado, a gente costuma fazer pelo menos uma reunião por mês. Escolhe um dia de semana, primeira segunda-feira do mês, à noite, ou última segunda do mês, um dia que for melhor para vocês, reúne. Reúne, nem que seja para ler um folheto, divulgar, estudar junto, gente, tá? A nossa saída é essa, é construir esse conhecimento. Muito grata, acompanhe as nossas páginas, eu fico à disposição.